guardar a tua palavra, vivifica-me para que eu veja as tuas obras, vivifica-me para que eu possa andar na justiça. Então, Davi sabe que o que ele precisa para viver na presença de Deus é dessa vivificação espiritual, esse despertamento espiritual no seu coração, para que ele possa servir a Deus completamente. É a mesma oração do profeta Abacuque, que todo mundo conhece, capítulo 3, verso 2, numa situação de perigo, né, pré-cativeiro babilônico, já vendo os exércitos se aproximando de Israel. Abacuque sabe que aquele castigo está vindo exatamente porque o povo de Deus se desviou de Deus. Então ele ora: Senhor, aviva a tua obra, porque se o Senhor nos despertar e o nosso coração for mudado, e nós então abandonaremos a idolatria, haverá a reforma necessária e o Senhor não nos castigará. O próprio Jesus nos ensinou a orar pela vinda do Espírito Santo, não no sentido de que nós recebamos o Espírito Santo depois de crentes, mas para que nós sejamos cheios, como Paulo explica em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é lícito, é correto a igreja clamar a Deus e pedir a Deus para que Deus vivifique o seu povo em momentos de crise e em momentos de letargia espirituais. Segunda coisa que essa oração nos ensina é que ela, na verdade, nos lembra que é Deus quem faz isso. No hebraico está bem enfática a oração: não tornarás tu a vivificar-nos, que não aparece tão bem na nossa tradução, não é? Porventura não tornarás a vivificar-nos, tiraram o tu aí, mas ele aparece no hebraico. Geralmente os pronomes, quando eles aparecem no hebraico, eles vêm por conta de ênfase. Não tornarás tu a vivificar-nos. Isso porque os salmistas sabiam que essa vivificação, ela só podia ser feita por Deus. É uma ação de Deus no coração do seu povo, por isso a oração é dirigida a Ele. De onde nós concluímos que esse tipo de coisa que nós estamos pedindo, que nós estamos chamando de avivamento, não pode ser produzido pelos homens, embora se pense assim. Essa ideia de que avivamento é um movimento que pode ser produzido por uma igreja, por um avivalista, por um grupo ou por uma denominação, tem origem no pensamento de um presbiteriano chamado Carlos Finney. Finney era advogado, se tornou cristão durante a época do grande avivamento dos Estados Unidos, pouco antes, na verdade, e ele cedo começou a pregar. Quando foi examinado pela igreja presbiteriana com vista à ordenação, ele foi muito sincero e disse que não aceitava alguns dos pontos da Confissão de Fé de Westminster, não é? Que é bastante calvinista. Mas assim mesmo, por causa do sucesso que ele já tinha obtido na pregação, ele atraía multidões onde quer que ele fosse. O presbitério de Nova York resolveu ordená-lo como pastor presbiteriano. E ele começou então campanhas de avivamento pelos Estados Unidos afora. O pensamento de Finney era basicamente o seguinte: a queda não afetou o ser humano a tal ponto de que ele não possa tomar uma decisão para Deus. Um dos livros de Finney que foi publicado no Brasil, traduzido e publicado no Brasil, é Avivamento, a Ciência de um Milagre. Olha o título: Avivamento, a Ciência de um Milagre. Ele está dizendo que avivamento, na verdade, não é um milagre, mas é o resultado de você usar os meios certos. Ele compara um avivamento à colheita. Se você planta, você colhe. Se você planta trigo, você vai colher trigo. Então, se você se arrepender, se você confessar, se você jejuar e se você orar, o avivamento certamente virá. O avivamento é resultado do uso dos meios corretos que Deus estabeleceu. Não tem nada de miraculoso nisso. É a lei do você vai colher aquilo que você planta. E então Finney começou a fazer uma coisa que ninguém fazia até aquela época. Ele terminava de pregar e ele então procurava convencer o seu auditório a tomar uma decisão por Cristo, porque ele acreditava que as pessoas podiam de fato tomar essa decisão. É quando surgiu o moderno sistema de apelos, que não tinha apelo antes. Então ele chamava mesmo: olha, você tem que se converter agora, tome essa decisão. Então Finney era nesse ponto, a gente chama de um semi-pelagiano,
a ideia de que o homem foi afetado pelo pecado, mas não ao ponto de perder sua habilidade de tomar uma decisão a favor de Deus. E com isso o Finney introduziu esse conceito de que avivamentos podem ser produzidos se você prega a palavra, se você leva o pecador ao arrependimento, se essas pessoas começam a confessar os seus pecados, o avivamento virá em seguida. Logo, o avivamento deixou de ser uma coisa da soberania de Deus. Uma vez eu estava escutando um pregador americano, o Dr. Orr, faz muitos anos isso. Ele era um missionário americano aqui no Brasil, e eu me lembro escutando, eu era novo convertido, ele contou uma história de quando nos Estados Unidos, né, na época dos grandes, viajando por uma região muito influenciada pelas ideias de Finney. Então, ele diz que na estrada, ia chegando numa cidade, e tinha uma placa dizendo assim: avivamento aqui, avivamento na cidade, todas segundas e quartas. Caramba! Aí ele disse que continuou, e mais à frente, na próxima cidade, está dizendo: avivamento todos os dias, menos na segunda e na quarta. Ele conta essa história. Por quê? Porque avivamento ficou ligado a essa ideia de que é um movimento, é uma reunião onde você vai levar as pessoas a se arrepender, se quebrantar, confessar os seus pecados diante de Deus, se tornar cristão e assim por diante. E é de onde surgiu o moderno sistema de apelos, que depois foi deturpado pelos discípulos de Finney cada vez mais. É daí que vem, por exemplo, a ideia, né, de durante o apelo tocar uma música, né, que induz a pessoa. O que você puder fazer para levar o pecador a tomar a decisão. Você está ao lado aí de uma pessoa que não é crente, pega pela mão, vem para frente com ela, pega a mão dela e levanta, né? É para ela aceitar o apelo, não é isso? Não é, já ouviram isso? Pois é, a ideia começa com o Carlos Finney, e daí que veio essa ideia de que nós podemos produzir avivamento. Agora, eu não estou dizendo que nós não podemos e não devemos orar por avivamento e reforma, mas o que eu estou dizendo é que ele é dado exclusivamente por Deus. É por isso que os salmistas recorrem a ele aqui: não tornarás tu a vivificar-nos, porque isso é uma obra de Deus. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, está dito que os apóstolos e os 120 estavam assentados, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram todos cheios do Espírito Santo. O relato lá de Atos 2, da chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele é feito de maneira a dar a impressão de que a chegada do Espírito Santo foi algo súbito, algo inesperado. Eles estavam assentados, e diz que de repente, como que para dizer que o momento da chegada do Espírito Santo, a forma como ele veio, isso tudo estava nas mãos de Deus. Nós não podemos produzir um avivamento. Quando as pessoas tentam produzir um avivamento, e especialmente ligam o avivamento com dons extraordinários, como falar em língua, profecias, sonhos e visões, aí você vê as aberrações que acontecem, as pessoas frustradas porque elas não fazem estas coisas, elas se sentem assim, que não são nem crentes porque não veem essas coisas acontecendo. É por conta desse conceito errado do que é avivamento. Avivamento é uma obra soberana de Deus. Nós não podemos produzi-lo. Podemos orar por ele, podemos suplicar a Deus, podemos fazer como Elias no Monte Carmelo. Elias colocou a lenha, mandou botar água em cima, mas Elias não podia fazer descer fogo do céu. E ele clama a Deus, e Deus então taca fogo, né, do céu embaixo, e consome todo o sacrifício. Nosso trabalho é armar o altar, colocar a lenha e suplicar a Deus, e no tempo de Deus, da forma dele, do jeito que ele quer, como ele quer, ele vai fazer com que o altar arda com o fogo que venha do céu. É muito importante essa ênfase nos dias de hoje, porque o resultado da gente não entender isso é exatamente esse conceito em que o homem ele é capaz de produzir esse tipo de avivamento, e o resultado são avivamentos espúrios, falsos avivamentos, relacionados com outras coisas. Um tempo atrás, eu recebi um convite
o convite para pregar num lugar, que era assim o convite: pastor, nós estamos querendo convidar o senhor para falar no nosso primeiro congresso sobre santidade. Por quê? Porque está havendo um avivamento no Brasil. Estamos vendo um grande avivamento no Brasil, com o crescimento do movimento de louvor, a música gospel, grandes concentrações de jovens, mas está faltando santidade. Então nós estamos fazendo o nosso primeiro congresso sobre santidade. Aí eu disse, mas peraí, como é que pode estar havendo avivamento e está faltando santidade? Que fazer um congresso sobre santidade, porque está faltando isso no avivamento. Mas por que esse convite? O que é que estava por detrás disso? É um conceito errado do que é avivamento espiritual. Conceito errado, de que poderia ser produzido, ou estava ligado a outros efeitos, outras manifestações, quando na verdade isso é uma obra de Deus. Deus é que vem sobre nós, no tempo dele e da maneira dele. Terceira coisa que essa oração nos ensina: a primeira é que nós podemos orar por um avivamento. Segundo, é que ao orarmos por um avivamento, lembremos que isso mostra que é Deus quem de fato vai fazer a obra. E o terceiro, essa oração nos traz consciência de que o avivamento é uma obra de Deus em seu povo. Veja a oração: não tornarás a vivificar-nos. Os filhos de Coré não estavam pedindo a intervenção de Deus nos povos ao redor de Jerusalém e que estavam atrapalhando a reconstrução nacional. No livro de Esdras e Neemias, nós lemos a respeito de como os samaritanos, os moabitas e os amonitas se juntaram para impedir a reconstrução da cidade. Então aquilo era um tropeço, era um desânimo, o povo de Deus ficava meio que inseguro da situação por conta da hostilidade daqueles povos. Mas os filhos de Coré não estão orando dizendo assim: Senhor, aviva os samaritanos para que a gente possa fazer a obra. Senhor, aviva os moabitas. Senhor, converte os amonitas. Não, porque os filhos de Coré sabem que o problema era e sempre foi a igreja. É a igreja. Não tornarás a vivificar-nos. O problema nunca foi o mundo, meus irmãos, e nunca será o mundo é o que é, jaz no maligno, ele é previsível, a gente sabe o que é que vem de lá, o mundo está no maligno, o problema é o povo de Deus. Por isso, não tornarás a vivificar-nos. Quem precisa ser vivificado primeiro é a igreja. O mundo depois vai ver os efeitos disso, quando a igreja se vivifica, se reforma, e aí os efeitos disso são vistos no mundo, como a história da Bíblia e a história eclesiástica da história da igreja nos mostram. Os filhos de Coré, então, eles estavam conscientes disso aqui. E é claro, então, que aí é que a gente vê o elo entre avivamento e reforma. Não tornarás a vivificar-nos, uma vivificação ou um despertamento espiritual, uma saída do estado de letargia, de endurecimento da vida dos cristãos para uma vida, um relacionamento vivo, gozoso, alegre, prazeroso com Deus. É a base e a fonte de toda reforma individual. O crente que está satisfeito em Deus, que está alegre em Deus, ele tem ânimo e disposição para abrir mão de outras coisas, de prazeres secundários, e reformar a vida dele, e ter Deus como seu deleite maior aqui nesse mundo, e colocar o Senhor Jesus no centro da sua vida. Mas quando ele não está nisso, outros deuses entram, outros prazeres ocupam o seu coração, o deleite dele está em outras coisas. Mas num reavivamento espiritual, esse deleite então em Deus se torna a razão da sua existência, e portanto ele está disposto a fazer qualquer sacrifício, tomar qualquer medida para que ele possa andar nos caminhos de Deus, reformar a sua vida. E quando isso acontece coletivamente, que é o que a gente chama de avivamento, numa igreja toda, numa denominação toda, às vezes em muitas igrejas de um mesmo país, então você tem o que aconteceu no século XVI. Foi a partir do momento que Lutero se sentiu livre, justificado pela fé em Cristo Jesus, que ele finalmente saiu daquela angústia em que ele vivia, tentando achar paz com Deus por meio dos méritos e do caminho da Igreja Católica. Mas quando ele se viu livre disso,
justificado gratuitamente pela fé em Cristo Jesus e pela fé somente, seu coração se encheu de gozo e alegria, ele se tornou valente como um leão, enfrentando tudo e todos, por conta da palavra de Deus. Mas primeiro ele teve que se converter, primeiro teve que ter uma mudança, uma vivificação no coração dele, para que ele pudesse ser o reformador que ele foi. Calvino também descreve uma experiência parecida, é a única vez que eu sei que na literatura calviniana aparece uma referência à conversão dele, em que ele diz que o seu coração foi mudado, houve uma mudança na sua vida, e a partir daí Calvino se tornou aquele reformador que nós conhecemos. Então esse é meu terceiro ponto, de que essa oração nos ensina que avivamento é uma obra de Deus no seu povo. Nosso problema não é a Rede Globo, nosso problema não é os artistas fazendo esse tipo de coisa imoral que eles estão fazendo aí. Eles vão continuar fazendo, e pior, sempre fizeram. O pessoal olha para essas coisas e diz assim, é o fim do mundo. Mas os cristãos no primeiro século viviam na Roma pagã, com seus bacanais e orgias, descarados, perseguição aberta contra o cristianismo. Sempre foi assim, meus irmãos, sempre foi. O problema não é o mundo é previsível. O problema somos nós. Como é que nós vamos reagir na nossa geração a esse tipo de coisa? Em quarto lugar, essa oração nos ensina que avivamento é algo que Deus fez repetidas vezes e que é um estímulo para que nós peçamos para que Ele faça mais uma. Note que a oração é: não tornarás a vivificar-nos. Esse tornarás aí aponta para o fato de que os filhos de Coré estavam bem conscientes de que Deus já tinha feito isso antes. O que eles querem é que Deus torne a fazer aquilo que ele já tinha feito antes. Como levitas, os rolos das escrituras eram guardados no templo, eles tinham acesso à história de Israel, para não falar da tradição oral. Então eles sabiam das coisas gloriosas que Deus fez na época do rei Davi, das coisas gloriosas que Deus fez na época do rei Ezequias, do rei Asa, do rei Josafá e outros reis piedosos e santos que foram levantados por Deus no meio do seu povo. Eles sabiam daquelas histórias, daqueles relatos, e agora o que eles estão pedindo é que Deus faça de novo aquilo que ele já tinha feito antes. Eles não estão pedindo nada novo, inusitado a Deus. Não tornarás a vivificar-nos aponta para isso, e que eles tinham consciência de que Deus já tinha feito isso antes na história. Eles queriam que Deus fizesse mais uma vez na sua época, e a lição para nós é exatamente essa. Nós temos hoje a vantagem de 2000 anos de história de igreja cristã que os filhos de Coré não tinham. E olhando para trás da nossa história, a gente vê a reforma do século XVI, a gente vê os avivamentos na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, nos Estados Unidos no século XVIII, País de Gales, China, África do Sul, Coreia, segundo grande avivamento do século XIX, nos Estados Unidos. A história está repleta de registros dessas intervenções de Deus. Portanto, se nós hoje estivermos orando a Deus por um avivamento, nós não estamos pedindo nada novo, não é novidade, não é algo inédito, é apenas pedindo que Deus faça conosco aqui e agora o que ele já fez centenas de vezes antes. Não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo. Eu digo isso, enfatizo isso, porque, como já mencionei, para muitos, especialmente no campo reformado, a ideia de avivamento é muito contaminada, não é? Está muito ligado a outras coisas, e a gente fica meio nervoso, né, quando fala a respeito disso. Mas nós não estamos querendo nada novo. Os puritanos oravam por avivamento. Das melhores obras sobre avivamento foi escrita pelos puritanos. Há uma obra de um puritano chamado John Gillespie, onde ele faz, é um livro dessa grossura, onde ele narra os avivamentos espirituais que ele conseguiu registrar, ou descobrir na sua pesquisa, desde o tempo pós-apostólico até a época deles, dos puritanos, documentando centenas e centenas de pequenos eventos, grandes eventos que chamaram a atenção, às vezes de uma nação inteira, outros mais localizados, onde Deus interferiu soberanamente, levantando o seu povo, abençoando o seu povo, trazendo grande alegria e contentamento, com impacto no mundo ao redor da igreja. A quinta lição que essa oração nos ensina
é que nós temos que orar por avivamento pelo motivo certo. Veja o que diz o verso 6: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? O para aí introduz o propósito da oração. Deus, nós queremos que o Senhor nos avive para que o teu povo se regozije em ti, o teu povo se alegre em ti. Os filhos de Coré não estavam pedindo avivamento para se tornarem poderosos contra os seus inimigos, eles não estavam pedindo nem manifestações extraordinárias que eles sabiam que Deus tinha feito no passado. Eles não estão pedindo prosperidade financeira no meio daquela situação de crise que eles estavam enfrentando na reconstrução do templo, não estavam pedindo a oração dos seus, eles não queriam ser vivificados para resolver os seus problemas. O que eles queriam de volta era a alegria em Deus. Não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Esse é o objetivo, essa é a razão certa pela qual nós devemos pedir a Deus que Ele nos reavive, porque essa alegria em Deus é o fundamento da verdadeira religião. O gozo em Deus, a alegria nele, o contentamento em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, na obra da redenção, no Evangelho, esse é o fundamento da verdadeira religião, e a partir daí fluem todas as demais virtudes. A partir daí o crente se torna ousado, disposto, ele enfrenta a dificuldade, ele enfrenta a doença, ele enfrenta a contrariedade, a crise econômica, ele enfrenta os inimigos, a calúnia, a maledicência. Se ele está contente em Deus, se ele tiver essa alegria em Deus, ele está pronto a enfrentar tudo mais. Por isso que a oração, ela é feita dessa forma: não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo. Porque sem isso, de fato, a nossa vida como cristãos não faz muito sentido. Não faz muito sentido. E finalmente, o último ponto aqui, que essa oração nos lembra, embora aqui é indiretamente, é que essa vivificação que eles estão pedindo aqui, ela é feita mediante a palavra de Deus. Eles estão orando para que Deus vivifique. Nós já dissemos que é Deus que faz isso de maneira soberana no seu povo, como Ele quer e através de quem Ele quer. Mas olhando a história de Israel, o Novo Testamento e a história eclesiástica, nós vemos que o meio pelo qual Deus atende essa oração é mediante ou através da sua palavra ensinada, pregada, recebida, crida. Os filhos de Coré sabiam que as reformas e avivamentos anteriores, eles foram feitos mediante a palavra de Deus escrita e pregada. Dá uma lida na história dos reis de Israel, e você vai ver, há um episódio até de um dos avivamentos e reformas que começa quando acham a lei de Deus que estava lá perdida, lá na igreja, no templo, e aí começam a ler, e aí o povo começa a chorar, o povo começa a ver os seus pecados. Lá no livro de Neemias é narrada a história, no livro de Esdras, que a palavra de Deus foi ensinada ao povo, e o povo começou a chorar por conta dos seus pecados, e começou uma reforma a partir do casamento deles. Ezequiel 37 profetiza os ossos, palavra de Deus levada para aqueles que estão mortos. Davi, quando pede vivificação 10 vezes no Salmo 119, quase sempre ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. É pela palavra de Deus vive e eficaz que ele faz isso. E aqui eu faço 3 observações nesse ponto. Primeiro, que o apego, o amor e o zelo pela palavra de Deus estão na base de todo o avivamento genuíno e de toda reforma verdadeira. Esse é um dos primeiros efeitos da vivificação e da consequente reforma. É o apego à palavra de Deus, a revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras e do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós estamos naquele estado de letargia espiritual, de mornidão espiritual, a palavra, ela não nos é tão atraente assim, a gente não tira tempo para ler a palavra, e quando lê, parece que está lendo um livro, não fala ao nosso coração, Deus não nos toca, não mexe conosco através da palavra de Deus. O John Piper publicou recentemente um livro intitulado Uma Glória Peculiar, em que ele fala
dessa glória inerente que existe nas Escrituras, bem como existe em todas as obras de Deus. Por exemplo, a natureza proclama a glória de Deus, a pessoa de Cristo, havia uma glória inata, que ele chama de uma glória peculiar, que ele diz que é a mesma que tem nas Escrituras. A maior testemunha, a maior prova que a Bíblia é a palavra de Deus, não está nos argumentos que nós geralmente usamos, como a antiguidade, a autenticidade, a harmonia de suas partes, cumprimento de profecia, não, mas a maior prova que a Bíblia é a palavra de Deus, é o testemunho interno do Espírito Santo ao nosso coração, de que nós estamos diante da palavra de Deus. Por quê? Porque ela foi soprada por Deus, como nós ouvimos ontem o Dr. Emílio falar, ela foi inspirada por Deus, há uma glória peculiar nela, e quando o Espírito de Deus de fato começa a agir no nosso coração, essa glória é vista com toda clareza. Nós amamos a Bíblia, nós nos debruçamos sobre ela, nós queremos lê-la mais e mais e mais e mais. Segunda observação aqui, todo avivamento genuíno, ele vai produzir esse zelo, valorização e centralidade da palavra. Muita gente que vem de fora, convidados nossos, americanos, europeus, para pregar em eventos como esse e outros, não é? E eles então, quando eles veem as multidões, e geralmente é muito jovens, e aí ouvem falar do tamanho da movimentação de algumas igrejas no Brasil, 40 mil membros, 50 mil membros, 30 mil membros, eles perguntam se está havendo um avivamento no Brasil. E aí a gente vai ter que, às vezes a gente tem até com tristeza dizendo, gostaríamos, né, que esses números de fato representassem um verdadeiro avivamento, mas considerando que nesses grandes movimentos a pregação da palavra de Deus, a exposição bíblica é alguma coisa totalmente secundária, se não inexistente, fica difícil dizer que isso é um verdadeiro avivamento espiritual. Pode ser um movimento em torno de algumas ideias, mas um genuíno avivamento espiritual, ele vai produzir amor à palavra de Deus. Movimentos, e aqui é o terceiro ponto, movimentos que se desviam da palavra e os colocam em segundo plano, eles não podem ser de Deus, não pode ser de Deus. Há uma relação, por isso, inseparável entre avivamento e reforma. E esse elo é a palavra de Deus. Eu termino aqui com algumas aplicações para nós. Primeiro, eu creio que nós devemos orar por uma vivificação espiritual, particularmente pelas igrejas históricas. Eu sou presbiteriano não é profeta, mas há cerca de uns 5 anos atrás eu disse para alguém que me perguntou sobre a reforma, de que minha avaliação foi que o futuro da reforma, no meu entendimento, não está nas igrejas históricas, porque a maioria delas vem se afastando dos padrões da reforma protestante, teológicos, doutrinários e morais, né? Igrejas, as grandes denominações históricas, elas vêm se afastando, algumas se desviaram completamente, igrejas que renegaram as confissões de fé que um dia elas adotaram. Está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil também. Mas eu tinha muita esperança no crescente interesse pela fé reformada que está vindo de fora das igrejas históricas. Está vindo no meio pentecostal, neopentecostal, gente que está descobrindo isso, essas grandes verdades bíblicas, e eles aparecem lá na minha igreja, eu sei que na igreja de muitos aqui, mas assim, vibrando na igreja, dizendo, eu sou crente há 10 anos, ou 20 anos, 30 anos, eu descobri as antigas doutrinas da graça, só que vibrando, é como se fosse uma segunda conversão. E aí o presbítero está na minha igreja há 40 anos, olha assim e diz, não é? Cresceram na igreja, ouvindo as grandes doutrinas da graça, desde pequeno ouvindo isso, não vibra mais com isso. E chega o ex-pentecostal na igreja, né? Feliz da vida, sou reformado, agora estou vibrando, não é? Quando é que vai ser a próxima reunião de oração? Onde é que é a reunião de vigília, pastor? Vigília, meu irmão, você está na igreja presbiteriana. Então nós temos que orar por um avivamento espiritual nessas igrejas que se consideram herdeiras da reforma,
herdeiras da reforma, porque para que não percam esse momento que está acontecendo no Brasil, não percam o timing do que Deus está fazendo no Brasil, com o despertamento e o avivamento do interesse pela fé reformada em todos os lugares do Brasil, e em muitas denominações que não têm raiz ou tradição ou pertinência à reforma protestante. Ore por você, ore por sua família, ore pelos pastores, presbíteros e diáconos, para que Deus de fato nos avive, porque é isso só que pode salvar o nosso país. E prepare o seu coração, coloque sua vida em ordem, leia muito, medite na palavra. Uma coisa boa é ler a história dos avivamentos, e acima de tudo, busque a Deus e a alegria e deleite nele. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, queridos, para que essa oração esteja no nosso coração o tempo todo. Não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Ó Deus, nós sabemos que somente o Senhor pode tirar o nosso coração das trevas, do endurecimento, da dormência, da letargia, da ineficácia, da incredulidade em que às vezes ele se encontra. E nós pedimos que o Senhor faça isso. Te agradecemos por aqueles que têm sido despertados, ó Deus, os milhares que têm sido despertados Brasil afora, para essas doutrinas gloriosas e têm mostrado tanta alegria em Ti. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, para que nós todos, Teus filhos, possamos nos deleitar na Tua glória, na Tua graça, reveladas em Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo aqui no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, rápidas informações e logo em seguida a programação de hoje à tarde às 17 horas. Algumas rápidas sugestões para que você passe no espaço literário. A subscrição confessional, necessidade, relevância e extensão, é a obra do reverendo Ulisses Horta Simões, que falou aqui na abertura sobre a importância da confessionalidade. Então eu quero incentivar você a adquirir este exemplar. Você vai ver como é importante a questão da confessionalidade, você conhecer os catecismos, as confissões. Nós temos tantas disponíveis no nosso idioma, Heidelberg, a confissão belga, os cânones de Dort, o Westminster. Ontem mesmo eu fui presenteado com a Confissão de Fé Batista de 1689 e com o autógrafo do próprio Spurgeon, né? Cadê o Spurgeon? Está aqui o reverendo pastor Lucas. Cadê o pastor Lucas? Aí, vocês vão olhar ali para o nosso irmão Spurgeon ali. Brincadeira, pastor, muito obrigado. Então, são materiais preciosos. Eu quero desafiar você. Como o reverendo Augusto falou, algumas pessoas dizem, mas confissão de fé, catecismo, que bobagem, que besteira. Eu quero desafiar você a conhecer a necessidade, a relevância e a extensão. Um livro aqui do reverendo Augustus, Livres em Cristo, a mensagem de Gálatas para a igreja de hoje. Então eu quero desafiar você, além do título que eu mencionei, Livres em Cristo, outros livros de autoria do reverendo Augustus. E aqui nós temos uma coletânea de escritos de João Calvino, intitulada dentro da série Clássicos da Reforma. Então, desafiar você a passar no espaço literário, adquirir boas obras. Eu falei na conferência retrasada, reverendo Augustus, que ao invés dos membros muitas vezes ficarem criticando o pastor, que o sermão está fraco, que precisava de uma melhorada, ele deveria comprar um livro, né? E discretamente dar de presente para o pastor: olha, estive na conferência, lembrei do senhor e tal. E depois você pergunta: está lendo, está gostando? E eu falei isso, né? E no período da tarde eu encontrei com a esposa de um pastor que me disse: meu marido acabou de ganhar uma Bíblia. Aí eu fiquei preocupado, né? E aí eu confesso o meu pecado, mas brincadeira, era porque era aniversário dele e aí ele ganhou a Bíblia. Pastor Ricardo, por gentileza, preste atenção para o convite de hoje à tarde, tá? Por favor, pastor Ricardo vai trazer o convite para hoje à tarde. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu queria só reforçar o convite que já foi
anunciado, hoje às 17 horas haverá o café com pastores. Presta atenção, não é aqui, é na primeira igreja presbiteriana de Vitória, para os irmãos não confundirem, tá? O tema deste encontro, enfrentando as lutas do ministério pastoral. Reverendo Augusto Nicodemos trará a palavra de Deus para nós. Muitas são as lutas que temos enfrentado, seja de caráter interno ou externo, principalmente com o bombardeio relacionado à pureza da família que hoje temos vivido. Então o tema é pertinente para nós abordarmos em nossos dias. Então esteja preparando, reservando esse horário na sua agenda. E quero agradecer aqui os nossos apoiadores, o Presbitério Serrano Espírito Santense. Esse trabalho vem por meio da Secretaria de Educação Religiosa do Presbitério Serrano Espírito Santense, o Sínodo Central Espírito Santense por meio do seu presidente, e também a colaboração da Igreja Presbiteriana de Vitória, do reverendo Jailton, que nos auxiliou em tudo. Deus abençoe, viu, meu irmão? Então, está feito o convite, esteja reservando. Pastor, não sou pastor, mas eu queria participar. Posso? Pode, mas você tem que fazer um compromisso. Leva o seu pastor junto. Coloque ele no carro, leva ele junto. Não tem carro, vai de Uber. Não tem Uber, não tem como pagar Uber, vai de jumentinho. Mas leva o pastor, combinado? Então, hoje, às 17 horas. Importante, o reverendo Jailton pediu, quando terminar o encontro lá, todos voltem direto para cá, para não atrasarmos o encontro. Deus abençoe. E é justamente sobre isso, irmãos. Estamos ali 11h59. Se você deseja tirar uma foto com o reverendo Augusto, pegar um autógrafo, há esse espaço agora, mas nós temos um compromisso 12h30. Então, nós sairemos daqui às 12h30 para atender o compromisso. Perguntas, uma conversa mais delongada, fica para a noite, tá? Às 17 horas na primeira igreja, findou o compromisso lá, nós precisamos, porque aqui às 19h15 pontualmente, nossa devocional. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela compreensão.